cinema é uma arte maior, que escancara a natureza humana. Faz a gente se ver por dentro, faz a gente se emocionar. Vai ver que é por isso que o Paulinho, meu irmão, queria fazer cinema. Mas não conseguiu. Morreu aos 17 anos num acidente de carro, junto com seu amigo Márcio. Isso faz quase 30 anos, foi no final dos anos 80. O cinema perdeu um grande entusiasta e deixou de ter muitos filmes rodados. Mas quis o roteiro da vida que meu pai comprasse uma filmadora Super 8 nos anos 70 e uma câmera de vídeo na década de 80. Com elas, registramos, entre tantas coisas, um pouco da vida do Paulinho. Agora eu peço licença a ele para contar uma pequena grande história, o filme do meu irmão. Somos uma família mineira. Meu pai foi trabalhar em Belo Horizonte no início dos anos 60. Eu e meus irmãos vivemos numa casa ainda presente na memória. Tinha quintal, cachorro, vitalidade, fantasia. O Paulinho é o caçula, o sexto de 2 meninas e 4 meninos. Nesta cena, todos os filhos brincam na piscininha no quintal, e o Paulinho, o menor, vai à frente. A gente era feliz e a vida, uma avenida pela frente a ser conquistada. A família Junqueira é grande, com muitos tios e primos. Aqui temos cenas do batizado do Paulinho, em Poços de Caldas, onde viviam nossos avós numa casa espaçosa e centenária. Minha irmã mais velha é a madrinha. Os encontros familiares sempre são muito divertidos e marcaram a nossa infância. Minha mãe e o Paulinho cultivam por toda a vida uma relação especial, uma sintonia fina, além dos encantos da maternidade. Aqui estão todos os netos com os avós na escadaria da casa de Poços. Olha quem está entre as pernas do nosso avô. O Paulinho completa 3 anos com uma animada festa para a criança. O olhar atento e curioso que o acompanharia ao longo da curta existência já se pronuncia. Nossas vidas são registradas pela lente do meu pai nessas ocasiões. Feriados, aniversários, férias, na fazenda dos avós em Ribeirão Preto ou no litoral, onde as famílias mineiras invariavelmente passam temporadas no mês de janeiro. Em meados dos anos 70, fomos todos para a praia. Era muita diversão e correria, e a afinidade com a água ia sendo construída ao ritmo das ondas. Olha ele aí saindo do mar no colo da irmã madrinha, que não tirava os olhos dele naquela feliz algazarra da infância. E também ganhando confiança nos primeiros passos na areia, ajudado pela mãe e pelo outro avô. Os meses de julho passamos na fazenda em Ribeirão Preto, uma histórica propriedade com vistosos cafezais, onde havia morado, no início do século, uma poderosa mulher conhecida como a Rainha do Café. Naquele pedaço de paraíso rural, as crianças fazem de tudo e mais um pouco, livres, leves e soltas, na terra, no terreiro, na natureza, na liberdade. O Paulinho se lambuza com uma laranja doce descascada por uma tia. Brinca compenetrado com um velotrol no terreiro. Ou ainda apenas atrapalha involuntariamente os primos e irmãos mais velhos que jogam futebol no gramado. Um pouco mais crescido, já sabia que a vida poderia ser uma travessia desafiadora com riscos calculados ou fora do nosso controle.
As férias de janeiro, como já disse, têm um lugar certo, a praia. Há uma energia que nos contamina, a relação com o mar, com o sol e com a água. No litoral do Espírito Santo, na vila de Carapebus, meu pai aluga uma casa e o grande programa, claro, é passar o dia na praia. Entrar no mar, mergulhar, pegar jacarés, muitos jacarés. A gente se joga na situação e desliza como pranchas nas ondas e espumas. O Paulinho cresce, aprende as boas lições da vida, brinca na areia com os irmãos e aproveita mais um final de dia temperado e abençoado pelas luzes do sol. Passam-se os janeiros, passam-se as praias. Aqui, em Guarujá, Paulo já está um pouco maior, um menino, bonito, alegre, às vezes impaciente, às vezes banguela. A câmera Super 8 insiste em nos registrar correndo, brincando, pulando, entrando na água, com imagens da cor do tempo passado e também com imagens sem foco. O importante é saltar, saltar longe, saltar para frente. Na casa de Poços de Caldas, há um colchão no gramado para amenizar o impacto, mas não o ímpeto. E claro, tem a exibição, a apresentação e o agradecimento, um obrigatório jogo de cena. Na fazenda de Ribeirão Preto, influenciados pelo atleta João do Pulo e as Olimpíadas de Moscou, organizamos uma disputa de salto triplo com cerimônia de premiação. Paulinho se concentra, vem correndo com alguma convicção, dá 3 saltos devidamente medidos, o suficiente para conseguir a 3ª posição em sua categoria por idade. Pódio armado, nossa avó coloca as medalhas de tampinha no pescoço dos atletas e parabeniza cada um com um beijo no rosto, no melhor espírito olímpico. Todos ganham medalhas, todos saem felizes. A família vive seus últimos anos em Belo Horizonte, os 6 irmãos crescendo, estudando, nadando e competindo no tradicional Minas Tênis Clube. Comemoramos um último Natal na saudosa casa do Belvedere, com seus espaçosos recintos, como a sala de visita onde acontece a distribuição dos presentes. Neste dezembro, temos a companhia da nossa avó materna e de um tio solitário e comunista, vítima da truculência policial. Paulo faz questão de entregar os presentes e também de abrir curioso os seus. Meu pai sai da empresa alemã onde trabalhava havia mais de 20 anos e em meados dos anos 80 mudamos para Ribeirão Preto, que já nos era tão familiar. A nova casa até hoje pertence a meus pais e foi ela que abrigou os últimos 6 anos de vida de meu querido irmão. Nessas imagens eu completo 18 anos e recebo os cumprimentos do Paulinho após uma chegada ensaiada. O interior de São Paulo abre calorosas portas para seus novos moradores. A Super 8 é então aposentada, infelizmente. Era mais cara, exigia a revelação dos filmes. A moderna tecnologia da época nos apresenta uma Betamovie, uma câmera de vídeo que nos traz flexibilidade e o recurso do áudio. Com cerca de 12 anos, Paulo ganha voz e vez com um novo equipamento. Ele passa a gravar em muitos momentos
brincando de câmera e de repórter, registrando cenas de lazer da família e, mais tarde, dos amigos, certamente se inspirando para o cinema. Grava os pais, entrevista a cunhada que trabalha com cinema. Vamos perguntar como ela está se adaptando ao país natal dela. Conversa com os irmãos, faz alguns experimentos ingênuos com as imagens. O quase adolescente continua com muita energia. O salto para o futuro não mais tem a proteção de um colchão. As pernas são mais fortes e a confiança mais robusta. Tempos para colocar o corpo em movimento e a imaginação a toda prova, testando enredos, ensaiando papéis, rabiscando roteiros, projetando cenas. Ora ele acha que pode estar na selva, como John Weissmuller em Tarzan, balançando no cipó, nadando em águas perigosas e enfrentando crocodilos. Ora pode estar brincando e quase fazendo malabarismo com um globo terrestre, como Charlie Chaplin em O Grande Ditador. Andando de bicicleta num ambiente rural, com uma trilha bem assobiada, o personagem mental pode ser Paul Newman em Butch Cassidy and Sundance Kid. Ou ainda, em cima do cavalo, pode ser John Wayne, o homem forte que exerce a lei em tantos westerners que marcaram gerações. Na corrida, atividade tão presente na infância e na adolescência do Paulo e da nossa família, a inspiração invariavelmente vem das passadas cadenciadas de carruagens de fogo. O mundo num passe de mágica. Tudo seria mais fácil se, com um simples truque, pudéssemos resolver todos os problemas e criar as mais belas soluções. Paulo, junto com o irmão um pouco mais velho, seu grande companheiro de jornada de vida e de descobertas, se aventura também na arte de aparecer e desaparecer. Numa sequência de provocações e desafios, levitam objetos de maneira amadora, são despidos e, ao final, na forma de um pão, devorados pelo cachorro. Ainda fica me mastigando? Teu porco! Vem, papá! Da mágica para a encenação na forma de um videoclipe. Com a música que estourou nas paradas na época, a raquete de tênis vira guitarra e pelado, nu com a mão no bolso, a rigor, transforma-se em uma nada ultrajante imitação em frente à câmera. O calor de Ribeirão Preto e o frescor da água sempre convidam para um pulo na piscina. Paulo, além de brincar, seguindo a tradição dos irmãos mais velhos, também faz da natação seu esporte de treinamento. Em casa ou no clube, as braçadas e pianadas são constantes e nos 4 estilos, sozinho ou em disputas para ver quem chega em primeiro, mas sem esquecer uma saudação ao final. Na recra, a competição é dos 200 metros medley. Não importa quem vai na frente ou atrás, ele usa e abusa do borboleta. Gira os braços tolerante e avante no nado costas.
recupera uma posição de respeito no estilo peito e encerra em livre e espontânea natação mais uma cena aquática em seu roteiro. Father, the water is dirty. As viagens nos proporcionam grandes experiências, e nos filmes viajamos intensamente por lugares, épocas e personagens. Paulo aproveita sua oportunidade única, viaja com os pais e 2 irmãos pela Europa, conhecendo alguns templos da indústria cinematográfica, Paris, Roma. Está sempre com a câmera, o microfone ou a curiosidade a tiracolo. Na Cidade Luz, visita a Torre Eiffel, o Louvre, a Champs-Élysées. Que é a avenida mais famosa de Paris. Na capital italiana, brinca com a irmã à saída da igreja. Em Colônia, na Alemanha, a família se reúne para um momento de fortalecimento dos laços sanguíneos em frente à igreja, onde nossos pais, apesar de brasileiros, se casaram no distante ano de 1959. Paulo, com a câmera, registra um bonito depoimento do casal. Aqui foi a igreja onde foi feito o nosso casamento. Sempre que a gente vem aqui, nós voltamos e reafirmamos as nossas juras de eterno amor. Quando a gente ia casar, a gente falou que queria ter 10 filhos e vinha aqui com todos os 10 filhos. São daquelas piadinhas clássicas do papai e o padre espanhol que então celebrou o nosso casamento. E por isso nosso casamento foi também em espanhol. Eu reparei que até os bancos são os mesmos e lá na frente onde tem o lugar de ajoelhar, aquele lugar de ajoelhar é o mesmo que tinha no casamento. Em Düsseldorf, às margens do rio Reno, Paulo banca o repórter fazendo uma pergunta para o amigo alemão de nosso pai, que atua como tradutor. Nós estamos em Düsseldorf, que é uma cidade que fica perto de Colônia, onde estivemos recentemente. São 2 cidades que têm proximidade geográfica, porém, eu sei que há muitas diferenças entre essas 2 cidades. O menino agora é cada vez mais adolescente. Nessa fase, os protagonistas passam a ser os amigos e, é claro, as meninas. É um tempo onde as lentes de Paulo captam churrascos animados, música ao violão, gente na flor da idade, gozação, piadas, sorrisos e insinuantes imagens indiscretas. O mundo à sua volta torna-se ainda mais atraente e convidativo. As possibilidades ao redor são muitas. Como em Um Convidado Bem Trapalhão, com Peter Sellers, todos caem na piscina. Todos? Não, Paulinho resiste. Em outro encontro, em casa, promove uma gincana com distribuição de presentes, alguns bem sugestivos. Na tradicional escola marista, registra o exemplar comportamento dos colegas na sala de aula durante o intervalo. Ou ainda, com os amigos, visita a academia para gravar as aulas de aeróbica, o jogo de basquete, a musculação, os momentos de bobeira. O cinema já é uma perspectiva, um projeto de vida, um vestibular que se aproxima e uma vaga na faculdade. Na companhia de um amigo e colega que se tornaria um grande cineasta, divide sonhos de filmar. E Paulo filma o que pode e o que quer. Percorrem o colégio em Ribeirão Preto e seus ambientes para o amigo levar as imagens para a Itália, para onde se mudaria. O cinema é a lente da alma, vaia ou palma, pressa ou calma. Ouçam com atenção a voz do Paulo, pouco antes de morrer. Está num debate, no preparatório para o vestibular. Ele se apresenta e já discute cinema como gente grande.
defende a sétima arte e sua importância. Meu nome é Paulo Junqueira, vulgo Mineiro. Sou estudante, gosto demais de viver, vou prestar cinema. Tenho 17 anos. Esse é meu primeiro ano de COC. Eu nasci em Minas, morei lá há 12 anos e vim para cá na 6ª série. Gostaria de dizer que eu considero uma arte muito mais complexa, que engloba visual, entendeu? A música é apenas o pano de fundo no cinema. No cinema você se utiliza, é uma coisa muito mais complexa e que atinge milhões de pessoas. A prova disso é que filmes nos Estados Unidos e em países da Europa atingem 20 milhões de espectadores, quer dizer, é um meio de cultura de massa. Aqui no Brasil se faz cinema com orçamentos muito modestos. É a Escola de Comunicações e Artes da USP de São Paulo que realiza filmes com orçamentos mínimos, que muitas vezes não são nem cedidos pela Embrafilme, que é o órgão oficial do Brasil. São filmes da iniciativa privada, 20 mil, 30 mil dólares realizam um desses filmes. Eu acho que o que é preciso no Brasil é que as pessoas vão mais ao cinema, para prestigiar o cinema, e que o cinema no Brasil é uma coisa rentável para os filmes estrangeiros, então por que não estender isso aos filmes nacionais? Todo filme tem um final. Nos filmes americanos, eles costumam ser felizes. Em outros, podem ser bem tristes. Woody Allen fez um filme chamado Match Point. Nele, reforça que nossas vidas podem depender de um pequeno detalhe, de um ponto decisivo, de uma bola que bate na rede, flutua indecisa para lá e para cá ao sabor da gravidade e das forças da física e, caprichosamente, escolhe o lado para o qual irá cair. Paulo joga tênis, esfere seus golpes com a raquete, observa a trajetória da bola e imagina como ela retornará. Ele saca, devolve uma cruzada e busca uma paralela. Talvez já pressinta o resultado do jogo da vida. Pouco antes de morrer, ele escreve em seu caderno de matérias da escola um pequeno texto, que surpreende tanto pela profundidade quanto pela premonição. Abre aspas. Quero e não quero escapar. Não dá para escapar, mas eu continuo a me enganar. Talvez a esperança só exista em função do desespero e da morte. Sei que vou morrer, mas não consigo aceitar. É como se houvesse uma saída em algum lugar. É o medo do que vem pela frente e do que está ficando para trás. Morrer parece o fim, o término de uma história pela metade, algo que foge do controle de tão inesperado que quando se anuncia parece mais angustiante ainda. Tudo e todos nascem e morrem. Mas há sempre a perspectiva que de alguma forma isso está vago e distante. Então, de repente, está lá, um choque frontal, um encontro inevitável, o fim ou o começo. Fecha aspas. Quando Paulinho morre, sua musa inspiradora é a atriz Natasha Kinski. Era de fato linda de morrer. Por isso, depositei no caixão do meu irmão uma foto de Natasha Kinski, para que estivesse sempre bem acompanhado. Termina essa história repetindo a homenagem, quase 30 anos depois, com a foto da mesma atriz, estrela filmada por diretores como Wim Wenders, Roman Polanski e Coppola, agora mais madura e ainda bela. A partida prematura do meu irmão pode ser definida como uma única palavra: desperdício. O grande mistério da vida é a morte, mas a vida segue caminhando. Luz, câmera, ação. E aí, Gutão, perfeito ou não? Esse aqui é um presente para você do seu irmão mais novo, presente atrasado de casamento, te desejando muitas felicidades, próximas e longínquas. Essa fita aqui tem muita coisa, hein? New Order, Titãs, Talking Heads, Marisa, U2, Smiths.
Para começar, New Order, Bizarre Love Triangle. E se segura que por aí vem muito mais.